Graça e paz, nobre irmão, Deus seja louvado e agradecido na tua vida. Sou o pastor Silvio Dark, para nós estarmos por mais uma vez discorrendo sobre os assuntos inerentes à Bíblia Sagrada, porque é ela que rege a nossa vida, ela rege a nossa fé. E nessa feita, eu quero tratar de um assunto, esmiuçarmos um assunto sobre o membro. Qual é realmente a obrigação do membro na igreja? Isso foi me perguntado a seguinte pergunta: pastor, qual é a obrigação do membro na igreja? E eu parei para fazer uma análise rápida, até mesmo como um membro, e como muitos membros pensam, a responsabilidade de um membro não é pouca na igreja. Ele tem muita parcela de responsabilidade dentro da igreja. É bem verdade que alguns acham que não tem responsabilidade nenhuma, outorgando essa responsabilidade da igreja somente ao líder, ao pastor, ou seja, aquele que está à frente. Mas na verdade não é assim. Para isso a gente precisa entendermos o que é igreja. Primeiro, a palavra igreja de eclésia é uma palavra que vem do latim, eclésia, e significa assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isso é eclésia. Quem já fez um básico em teologia, pelo menos, sabe disso, né? No dicionário comum, vai dizer o seguinte: igreja, comunidade composta por cristãos que forma um corpo social, ou seja, o corpo de Cristo. Então isso é a igreja. A igreja, ela é composta por um grupo de pessoas, um ajuntamento de pessoas que formam uma assembleia. Isso é a igreja. Então a igreja não é só uma pessoa, só o líder. A igreja é um ajuntamento de pessoas. E diga-se de passagem que todo esse ajuntamento de pessoas tem as suas responsabilidades dentro dessa igreja, que não é só do líder, o membro também, até porque o pastor ele é membro também dessa igreja. O líder ele também é membro dessa igreja e também tem a sua parcela de responsabilidade, como todos os outros têm. Em segundo lugar, esta igreja, esse ajuntamento de pessoas, esse grupo de pessoas, eles precisam ter o quê? Unidade. É fundamental. E a unidade está onde? Em Efésios, no capítulo 4, Efésios no capítulo 4, e no versículo de número 1 em diante, em Efésios, vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados, em toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só corpo e um só Espírito. Então aqui a gente já fala dessa unidade, desses membros, lembrando que todos ali são membros, fazem parte de um único corpo. Então, membros. Então, essa unidade ela precisa ter entre esses membros, precisa existir. Não há o espaço aqui para divisão, facção, separação, não há. Há uma única unidade. Na verdade, a igreja tem que ter uma unidade única. Se tem sido assim, beleza. Se não tem sido, precisa rever os conceitos para que seja realmente assim. Então,
Já que nós entendemos o que é a igreja, como eclésia, como um corpo, e esse corpo precisa ter unidade, esses membros, eles também têm a responsabilidade de quê? Ajudar no evangelho, ou seja, ser o divulgador, o propagador deste evangelho também. Por quê? E em Mateus, no capítulo 28 e versículo 19, fala exatamente sobre isso. Sobre propagar este evangelho, fazer discípulos, anunciar esse evangelho. Vários outros versículos da Bíblia. O membro, ele não pode pensar ou achar que a responsabilidade de evangelizar ou de fazer qualquer outra coisa na igreja seja somente do líder que está à frente da igreja. Não. Lembro que todos são membros da igreja. Todos são membros. E todos têm a responsabilidade. Então, o membro, tirando aí, no caso, o líder, desvincular, como muitos desvinculam hoje, falam, o membro é só aquele que não é o líder. Os outros são membros. Não, mas apesar que o líder também ele é membro, ele tem uma carta credencial indicando que ele é um membro daquela igreja, independente se ele é pastor presidente ou não, ele é membro daquela igreja também, ele faz parte do corpo daquela igreja também e tem as suas responsabilidades, como qualquer um outro tem as suas responsabilidades. Então, a unidade dessa igreja e o membro também tem de ajudar na evangelização nessa igreja. Em quarto, o membro ele precisa fazer o quê? Obedecer o seu líder. Obedecer o seu líder. E aonde eu encontro isso nas Escrituras? Em Hebreus, no capítulo de número 13, Hebreus, vamos para lá, para Hebreus, capítulo 13, o versículo é 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Olha só o que diz. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Obedeceis aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Não é somente obedecer, mas sujeitar também a ele. Porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então vamos lá. Então aqui, esse membro, ele precisa o quê? Obedecer o seu líder. Obedecer o seu líder, obedecer aquele que está à frente. É a Bíblia que fala. A ordenança, eu poderia citar vários outros textos, mas como para que o nosso vídeo não fique muito extenso, eu acho que só esse aqui já vai lhe convencer, você membro de uma igreja, que você precisa ajudar nos trabalhos da sua igreja, obedecer o seu líder, porque está nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, primeiro, nós falamos o que significa a igreja, da unidade desta igreja que envolve seus membros, do membro ajudar no evangelho, na propagação dele, divulgação dele, no trabalho evangelístico dentro e fora da igreja, e também no obedecer ao seu líder, obedecer o teu pastor. Quando eu falo pastor aqui, eu falo pastor, pastoras, do modo em geral, o líder de um modo em geral. E o membro tem de obedecer. Ele tem que entender que ele como membro, ele tem as obrigações, e uma dessas obrigações é obedecer o seu líder. Tá? Com isso também, a igreja, o membro tem a sua obrigação. Qual a obrigação? Estar na sua igreja. E no mesmo livro de Hebreus, no capítulo de número 10, o próprio escritor vai falar sobre isso. No capítulo 10, no versículo
no versículo 24 de Hebreus, capítulo 10, vamos voltar um pouquinho aí, no capítulo 10, e no versículo de número 24, vai dizer o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Isso aqui é bem verdade aqui. Então, não deixando a nossa congregação, ou seja, estando nessa congregação, eu preciso estar. O que é a congregação? É a igreja. E o membro precisa estar onde? Nessa congregação. Aonde ele congrega, aonde ele serve ao Senhor, aonde ele deve a obrigação ao seu líder. Então, isso é a obrigação do membro. Assim como o pastor, o líder tem que estar nessa congregação, o membro também. Entenda uma coisa, membro, quando eu falo membros aqui, para você entender, e diga-se de passagem, o que deve ser cobrado, é aquele membro que está registrado na igreja, ou seja, o nome dele, o seu RG, o seu CPF, consta no livro de registro desta igreja, ou seja, ele faz parte do rol de membros dessa igreja, ele é escrito nesta igreja, registrado nesta igreja, ele tem a carteira desta igreja. Nós temos que desvincular aqui membro de visitante. Visitante é aquele que vai lá visitar, ele não tem responsabilidade com aquela igreja, ele é um visitante. Alguns usam também o termo congregados, é aquele até que vai assiduamente naquela igreja, mas ele não é registrado naquela igreja, ele não é registrado lá, o nome dele não está no rol de membros daquela igreja. Então, o membro, para ser membro de uma igreja, o nome dele precisa constar nos registros daquela igreja. Ele precisa constar lá, ele precisa ter sido apresentado àquela igreja como membro daquela igreja. Aí sim, para ser cobrado como membro daquela igreja, para ter a responsabilidade sobre aquela igreja, como membro. Então, isso precisa ficar bem entendido e separado. Eu sou membro da igreja, eu sou membro porque o meu nome se encontra no rol, ou seja, de membro, no livro de registro daquela igreja. E isso faz eu ser membro daquela igreja. Se eu sou membro, eu preciso ser assíduo, participante, e entender que eu tenho responsabilidade naquela congregação, naquela igreja. Então, vamos lá. Então, com isso, esse membro, ele precisa estar na sua congregação. Ele precisa ser participante dos trabalhos dessa igreja, dessa congregação. E isso é uma obrigação do membro, todos os membros, todos eles. Tá? Agora, a pergunta mesmo que foi me feita, aonde queriam chegar, era do conceito financeiro. Por quê? Infelizmente, tem igrejas que elas até encerram seus trabalhos por falta de recursos. E já que nós entendemos que todos têm essa responsabilidade, e infelizmente o membro ele pensa, alguns, não vamos generalizar e dizer que são todos, mas alguns membros de igreja pensam que a responsabilidade de manter a igreja é só do pastor, da pastora, do líder, aquele que está à frente. E não é. Não é. Tem pessoas que eles não ajudam, eles
eles não ofertam, eles não entregam dízimo, apesar de muitos serem contrários ao dízimo, falar que dízimo nem está no Novo Testamento e alguns nem dão o dízimo, mas na verdade isso daí já é um subrefúgio para quem não quer realmente fazer, né? E aí procura encontrar parâmetros em tudo. Mas enfim, eu respeito a posição daqueles que acham que não deve entregar dízimo, que acham que dízimo não faz parte da igreja dos dias de hoje. Enfim, respeito a posição e acho que o outro lado também deve ser respeitado. Porém, uma igreja, para ela se manter, ela não depende só do líder da igreja, ela precisa de todo membro. Por exemplo, vamos voltar um pouco na história, e eu quero chamar a sua atenção para você entender como começou a igreja. Como começou a igreja, apesar que muitos acham que a igreja começou no Gólgota, e não é ali que a igreja começa. Na verdade, a igreja começa bem antes disso. E aí eu quero chamar a sua atenção para vir comigo no livro de Shemot, no capítulo de número 25, livro de Shemot, para você me entender, Êxodo, no capítulo de número 25. Olha só, quando começa tudo. Então falou o Senhor a Moisés. Moisés era o quê? Era o líder desse povo. E aí todos nós sabemos disso. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta, esta oferta alçada que tomareis deles, ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo, madeira de cetim ou acácia, azeite para a luz e especiaria para o óleo da unção, especiaria para o incenso, pedra sardômicas, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Sabe o que é isso aqui? Tabernáculo. O tabernáculo foi feito com o quê? Só com o recurso do líder? Você acha que o tabernáculo foi feito só com o recurso do líder? Que aquele monumento erguido, feito no Sinai, no deserto ali, foi só com o recurso de Moisés? Será que só Moisés falou, não, eu tenho que fazer porque eu sou o líder desse povo, eu tenho que fazer isso tudo sozinho? Você acha? Não. Todos deram a sua contribuição, todos deram ouro, prata, pano azul, todos. E o dia que Moisés não soube administrar e puxou tudo para ele, quem chega no cenário é Jetro. Chama ele particular e fala assim, meu filho, começa a separar as coisas, delegar as funções um ao outro. Sabe o que Jetro está dizendo para Moisés? Todos precisam ter responsabilidades. A responsabilidade não é só sua, Moisés, a responsabilidade do templo, desta obra toda, é deles também. Ou seja, o membro não pode querer só receber, ele precisa ser doador. O membro ele não pode querer só ganhar, ele precisa se doar, ele precisa dar alguma coisa. A responsabilidade de manter uma igreja não é só do pastor, é do membro. Na sua oferta, no seu dízimo, para manter esta igreja. Já pensou se todo líder da igreja tivesse que tirar do bolso dele para pagar o aluguel, para pagar a energia, para pagar a conta de água, para colocar água no bebedor, para comprar o copo descartável, para colocar o papel higiênico no banheiro, para comprar o produto de limpeza para limpar a igreja? Já pensou se tudo isso fosse atribuição somente do líder da igreja? Certamente
não haveria igreja. Não teria igreja. E certamente você, como membro, não estaria dentro de uma. Então, o manter a igreja é o papel de todo membro. Todo membro tem que dar a sua contribuição para que essa igreja, ou seja, ela funcione. Quando eu falo igreja aqui, eu quero dividir em duas. A igreja como corpo de Cristo, a igreja individual, ou seja, o ser humano, e a igreja, a estrutura, ou seja, a congregação, como eram as sinagogas, os templos. Hoje a igreja, essa igreja-templo, onde você se reúne para estar em comunhão com o seu irmão, participar da ceia do Senhor, o corpo, essa unidade. Este lugar tem que ser mantido por você, membro, não só pelo líder. Por exemplo, em Êxodo, nós vimos como começou a surgir isso. E muitos membros hoje pensam que eles não precisam dar a sua contribuição em oferta, em dízimo, em nada. Alguns chegam a pensar, se isso fechar, fechou. Se acabar, acabou. Se não der certo, não deu. Opa, isso não é um pensamento. Por que não é um pensamento? Vem comigo no livro histórico do Novo Testamento, a saber, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, se em Shemot, Êxodo, nós temos o surgimento dessa igreja, porque aqui é o surgimento dessa igreja. Em Atos nós vamos ter a divulgação dessa igreja, porque em Êxodo essa igreja aqui era só para um grupo de pessoas, os hebreus, que mais tarde se tornou Israel. Já em Atos, essa igreja ela é apresentada ao mundo, oferecida ao mundo e para o mundo. Em Atos, no capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 2, o versículo de 40 em diante. 42 em diante. Olha só o que era essa igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam, ou seja, unidade, está todo mundo aqui. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. A igreja nunca foi da responsabilidade de uma única pessoa. A igreja sempre foi da responsabilidade de todos aqueles que ali dentro dela estavam. Sempre foi assim. A igreja nunca foi a divisão de que nós temos hoje. Do farinha pouco, meu pirão primeiro, não. A igreja nunca foi da responsabilidade só do pastor, só daquele que está na frente, não. A igreja sempre foi da responsabilidade de todo um corpo, de todos aqueles que estão dentro dela, a ajudar a manter esta igreja, com a sua oferta, com seus dízimos, voluntariamente. E ajudavam uns aos outros, perseveravam, 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Estavam todos juntos. Com isso, em 1 Coríntios, no capítulo 16, olha só que coisa maravilhosa. 1 Coríntios, no capítulo 16, capítulo 16, versículo 2 e 3. Olha o que diz, capítulo 16, versículo 2 e 3 de 1 Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puderem ajudar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar.
E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém, ou seja, fazer essa coleta para ajudar uma outra igreja. Isso, o conceito de Paulo. Indo mais à frente, na segunda carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 9 e o versículo 7, muito conhecido também. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Várias passagens, poderia citar várias passagens aqui da obrigação dessa igreja. Então, o membro, ele tem as suas obrigações dentro da igreja. A obrigação de manter esta igreja erguida, de manter esta igreja em pleno funcionamento, não é só do líder, é de você, membro. De você, membro. E se você não faz isso, você negligencia a igreja onde você está, onde você é registrado, onde você faz parte do rol de membro desta igreja. Entenda, a igreja é um corpo único e todos neste corpo têm a responsabilidade por esta igreja, em manter ela funcionando, em manter ela em atividade. Então, você, membro, faça a tua parte. Não outorgue a responsabilidade que é sua somente ao teu pastor, somente à tua pastora. Tá? Dê a sua contribuição para que a igreja continue com as suas obras e continue indo adiante. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Forte abraço.